Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel, eu sou da agência Luneta e é com bastante empolgação que eu vou trazer para vocês hoje um estudo de caso de uma empresa que a gente atende, que é do segmento de indústria e trabalha principalmente com containers, a Colmeia Containers. O nome que a gente deu para esse estudo de caso é Marketing Digital para Indústrias de Alto Crescimento. E a gente procurou trazer uma conversa e um papo bem estratégico para trazer um pouco do alinhamento de como que deve ser a cultura de uma empresa que busca o autocrescimento e como foram algumas das estratégias que a gente usou de marketing digital para aumentar cerca de 80% da geração de novos negócios em uma das linhas da Colmeia Container e como eu acredito que a sua indústria pode beber muito dessa fonte e aprender para replicar algumas das estratégias que a gente usou aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Antes de mais nada, a Colmeia Containers é uma empresa do Rio Grande do Sul que está há mais de 25 anos no mercado e hoje é um dos principais players de container no Brasil. Eles têm um foco e nasceram com um foco muito específico por ser uma empresa fundada por engenheiros. Um dos focos iniciais deles e o grande foco deles não é tanto vender container para exportação e container para importação e esse tipo de trâmite. Mas o foco maior deles é vender containers para escritório, lojas, enfim, os outros usos do container. E o principal foco deles hoje é aluguel de container para construção civil. Então, o engenheiro que está fazendo uma obra, ele aluga um container e aí ele tem o seu escritório ali prático, em vez de ter que montar uma casinha de madeira. Antes de tudo, queria falar um pouco sobre o que é esse estudo de caso. Então, é como um período ali de relativamente pouco tempo, 3 meses, tratando de uma venda complexa, como a gente conseguiu aumentar cerca de 80% de novos negócios em uma linha de produto específica. E eu queria falar um pouco sobre o que esse estudo de caso ele é. Mas antes eu queria falar um pouco sobre o que esse estudo de caso não é, até para você entender se faz sentido você estar aqui, ou se de repente você deveria chamar mais pessoas, enfim. Ele não é sobre uma ferramenta específica. A gente não vai abrir aqui a ferramenta de anúncios no Facebook e te ensinar a fazer um anúncio. E ele também não é sobre uma ação específica, como a gente fez, melhorou o tráfego orgânico do site para trazer mais visitantes. Ele é sobre como você operacionaliza uma estratégia de marketing digital de alto impacto em indústrias. E aqui a gente traz um caso de uma indústria, mas a gente entende que falar de indústria é algo muito amplo. Tem indústrias que vendem para consumidor final, tem indústrias que vendem para empresas, como é o caso da Colmeia, tem indústrias que vendem híbrido, talvez a tua indústria esteja numa linha de e-commerce. Independente do teu segmento, a gente quer trazer essa abordagem estratégica para tu entenderes, bom, como que eu alavanco as vendas da minha indústria via marketing digital, como eu organizo o meu time, como eu organizo as ações e priorizo o que eu devo fazer. Para quem esse estudo de caso ele é? Ele é para profissionais de marketing, então se você é independente do nível hierárquico, de estagiário ou diretor de marketing, esse estudo é para você. Sei que dependendo da estrutura da sua empresa, talvez você não tenha um time de marketing, mas se você é um profissional de vendas, esse estudo de caso também é muito para você. Vale dizer que a gente não tem hoje um grande time de marketing dentro da Colmeia, boa parte são empresas terceirizadas, como a Luneta, que fazem. Se você é membro da diretoria ou sócio e já entendeu que marketing digital é o futuro, e já entendeu que você precisa trazer inovação na forma como você capta clientes, mas quer entender do ponto de vista organizacional da sua estrutura, como você alavanca isso na sua empresa, esse estudo de caso é para você, principalmente você que está frustrado com alguma iniciativa de marketing que você fez internamente ou contratou alguém para fazer e não saiu tão boa. A gente vai abordar isso daqui a pouquinho. E independente, qualquer pessoa que veja no marketing digital a solução para alavancagem de novos negócios. Só para explicar brevemente quem a gente é e de onde a gente veio, os fundadores da empresa são todas pessoas que têm experiência no mercado de B2B, ou seja, no mercado de vendas para empresas, e tendo alguma expertise em marketing digital, a gente viu que muitas das agências que atuavam nesse segmento, elas tinham muita experiência para alavancar negócios que vendiam para o consumidor final. Então muitas agências são muito boas para vender para sorveterias, varejo, lojas, restaurantes, mas tem uma dificuldade muito grande na hora de alavancar vendas corporativas e a gente surgiu dessa necessidade. E por isso mesmo a gente usa e importa e acabou herdando vários processos que empresas de consultoria em gestão. Então, se a sua empresa já contratou uma consultoria da McKinsey, da Deloitte, da própria Falcone, a gente busca ter processos muito parecidos com essas empresas, de fazer uma boa priorização e de ter uma gestão do marketing no estado da arte. Bom, qual foi o desafio? Recapitulando então, a gente é de uma agência que foi contratado para fazer o marketing da Colmeia
E por outro lado, a gente, toda vez, só para explicar um pouco do modelo de negócio de agência, os 3 meses iniciais eles são muito importantes para a gente, porque eles definem se a gente vai conseguir provar ou não valor para o cliente e se a empresa vai ver ou não valor no nosso serviço. Tá, mas Daniel, eu sou um profissional de marketing na minha empresa, eu sou um profissional de vendas, por que tu estás me falando da realidade da agência? Muito simples. Porque tu, como um profissional dentro da tua corporação, tu tem o mesmo desafio que a nossa agência tem, que é tu precisa provar valor rápido. E tu precisa provar o máximo de valor possível no mínimo de tempo possível. Porque boa parte das ações que a gente vai propor e boa parte das ações que tu vais fazer são ações que no fim do dia elas te custam algo. Ou dinheiro, ou tempo, ou novos profissionais que tu precisa contratar. Enfim, no fim do dia tudo se resume a dinheiro. E tu acaba precisando ter uma certa alavancagem para poder provar, olha, essas estratégias de marketing digital funcionam, então se tu é um gerente de marketing, tá aqui a comprovação que funciona, precisamos de mais orçamento, ou se tu é um profissional de vendas, tá aqui a comprovação que funciona, vamos contratar analistas de marketing ou vamos contratar uma agência. Por isso eu recomendo que se tu tá puxando alguma inovação de transformação corporativa dentro da empresa com marketing digital, eu te proponho a colocar uma meta. A gente entrou lá e falou, bom, a gente quer aumentar 20% novas vendas nos meses iniciais, que a gente colocou em 3 meses. Foi uma meta um pouco bom. Por quê? Da onde 20%? A gente costuma até ser mais agressivo, mas como a Colmeia é uma empresa bem grande, com um faturamento já robusto, com um processo comercial bem azeitado, a gente sabe que aumentar vendas nesse tipo de segmento não é tão fácil assim. Você tem um spoiler, já viu o fim, sabe que a gente conseguiu aumentar. É importante, a gente aumentou um número grande de novos negócios, tá? São novos leads no CRM. Como justamente a gente aumentou de forma muito rápida os novos leads ali, a gente hoje passa por um desafio e depois o Júlio, a gente vai passar, que é o CEO da Colmeia, vai complementar isso e vai trazer um pouco da experiência dele sobre esse estudo de caso, sobre como a gente resolve isso e como a gente estrutura uma empresa que cresce muito rápido. Mas por isso mesmo, a gente colocou essa meta de 20% para a gente ter um alcançável para poder chegar no final de um período de teste e dizer, olha só, Colmeia, aqui estão nossos resultados, vamos renovar por mais tempo, vamos aumentar as nossas iniciativas. Mas antes de tudo eu queria falar de um problema e de uma característica que muitas indústrias têm e que muito provavelmente a sua também tem, que é um produto versus muitos produtos. Muita gente quando vai falar de marketing digital pressupõe que tu já priorizou qual é a iniciativa que tu quer fazer. Então às vezes você vai encontrar algum conteúdo sobre como alavancar um produto via marketing digital, mas o que tem pouquíssima gente falando, que pouquíssima gente presta atenção e que eu acho simplesmente fundamental, e que foi fundamental para esse bom case da Colmeia Containers, é entender a dinâmica de uma empresa com um produto versus a dinâmica de uma empresa de muitos produtos. Geralmente, indústrias, e aí eu vou jogar para empresas maiores de uma forma geral, tem muitos produtos, ou mesmo muitas linhas de produto. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem na Colmeia o aluguel de container, que quem compra geralmente é o setor de compras ou o engenheiro civil, e a gente tem um outro produto que a ideia é nos próximos anos ter uma alavancagem muito grande, exponencial mesmo, que é a loja container, que é um tipo de produto que quem compra é um empresário de varejo. Então você vê que são segmentos bem diferentes, com um ciclo de venda diferente, com um ticket médio diferente e com uma tomada de decisão diferente. Bom, muito bem, por que eu estou falando disso? Porque a curva de aprendizado no marketing digital, para cada produto, para cada campanha ou para cada iniciativa, ela se comporta mais ou menos assim. Aqui no eixo horizontal a gente tem o tempo e aqui no eixo vertical a gente tem performance. Bom, isso é basicamente uma curva exponencial, se você aprender um pouco sobre matemática. E curvas exponenciais têm uma característica muito interessante. Vamos dizer que eu vou colocar intervalos aqui que são dias, tá? Ou mesmo meses, acho que fica um pouco mais tangível falando disso. Se você diluir as suas iniciativas e o seu orçamento de marketing digital entre 10 linhas de produto, você entende que para cada uma dessas iniciativas, depois de 3 meses, você vai estar no início dessa curva, e o início dessa curva tem resultados muito pouco tangíveis ou muito pouco expressivos, e aí dificilmente você vai conseguir comprovar para a sua diretoria ou para os seus gestores ou para os seus sócios ou para você mesmo que as suas campanhas estão dando resultado. Tendo uma empresa de consultoria em marketing, a gente fala com muitas empresas, muitos prospectos, vai em eventos, e eu me arriscaria a dizer que, por experiência própria, de 30% a 40%, ou talvez até mais, eu acho que cerca de 30% a 40% das iniciativas falidas de marketing digital dentro de empresas aconteceram simplesmente porque não se deu o tempo de maturação necessário. E muitas vezes o tempo de maturação necessário não aconteceu porque as estratégias estavam diluídas entre várias iniciativas de vários produtos em vários canais. Por outro lado, se você prioriza bem poucas campanhas
E se você prioriza uma única linha de produtos que seja a prioridade da sua empresa, ao invés de diluir os recursos entre várias campanhas, você vai ter um resultado muito expressivo que vai brilhar o olho de toda a sua diretoria, de todos os seus sócios e de todo mundo na sua empresa. Por isso mesmo, eu digo que metade do sucesso de uma campanha de marketing digital é priorizar a campanha certa, no canal de aquisição certo, para a linha de produto certo, nessa ordem. Então vamos lá. Esse gráfico, ele é um pouco estranho e ele provavelmente não vai ser muito familiar para você, por isso eu vou deixar ele um tempo na tela, que são os diferentes ciclos de venda e como esses diferentes ciclos de venda se comportam para diferentes produtos. Bom, caso eu não fale inglês, eu vou falar agora um pouco, eu vou traduzir cada um desses modelos, mas o que ele tem? Aqui no eixo vertical você tem a quantidade de negociações por mês. Então nota que você tem empresas que têm muitas negociações por mês, até empresas que têm poucas negociações por mês. Só para trazer um pouco à tona a realidade, vamos supor uma empresa que seja uma indústria de rações, tá? Você vende para pet shops. Idealmente você tem um número grande de negociações por mês, que teoricamente não tem um volume tão grande assim, do ponto de vista de que ela é uma venda não tão complexa. Por outro lado, empresas como a Colmeia, quando vão, por exemplo, vender uma loja container, geralmente você vai vender uma loja container para um empresário uma vez na vida, a não ser que ele tenha uma rede de lojas. Então você tem uma quantidade menor de negociações por mês. Então empresas que a gente fala às vezes que tem negociações na casa dos milhares e outras que a gente tem na casa das dezenas ou centenas. E o eixo horizontal aqui é o valor desse negócio. Nota que tem uma correlação, geralmente, como eu citei o exemplo, uma indústria de rações para pet vai ter um volume maior de negociações acontecendo com um valor menor, e empresas que vendem, por exemplo, maquinário industrial da casa de centenas de mil reais vão ter um valor de negociação maior, mas com menos negociações por mês. Entender bem o ciclo de venda do seu produto, ou seja, tá dentro desse eixo de tamanho de negociação e dentro desse eixo quantidade do tamanho do negócio e quantidade de novas vendas e quantidade de novas negociações. Onde está o meu produto? Ou onde estão meus diferentes produtos? Por que eu estou falando isso? Notem o que eu acabei de falar. Quando a gente fala da linha de produto de lojas container da Colmeia, ou mesmo de venda de container, eles vendem para empresas de construção civil, você está nessa parte do eixo, que são poucas negociações de muito valor. Em compensação, quando você está falando de aluguel de container, você está nesse eixo ali do meio da tabela, onde você está falando de uma média de negociações média e um volume e um tamanho de negócio médio. A minha experiência em marketing digital me diz que quando você está no muito volume de negociação, o seu mercado ele tende a ser comoditizado e é um pouco difícil fazer ações de marketing digital. E quando você está em mercados, às vezes, muito pequenos, por assim dizer, com poucas negociações, também é difícil alavancar, porque se você acertou uma decisão agora, você vai colher os frutos daqui a 6 meses. E às vezes nem sempre a sua diretoria ou a sua empresa entende bem isso. Por isso mesmo, priorizar um produto com um ciclo de venda médio e com alguma liquidez é essencial para você alavancar bem uma campanha de marketing digital. Ou uma campanha de marketing em geral. Um ponto importante, tá? Essa planilha aqui, às vezes, esse eixo ele é um pouco complexo de entender, e eu sei que falar de categorizar tamanhos de ciclo de venda para priorizar uma campanha, às vezes pode parecer um pouco abstrato. Por isso mesmo, se você dá uma olhada aqui no lado, nos comentários do vídeo, a gente disponibilizou um link que vai levar para uma página nossa da Luneta, e os primeiros 10 inscritos vão ganhar uma consultoria de 30 minutos da nossa equipe, para ajudar vocês a priorizarem quais são as campanhas certas para a empresa de vocês e qual a linha de produto certa. Foi o mesmo processo, exatamente igual que a gente está descrevendo nessa videoaula e que a gente fez na Colmeia Containers que a gente está disponibilizando para os 10 primeiros, então corre lá antes que acabe. Bom, depois de priorizar bem as diferentes linhas de produto, depois de entender, obviamente, isso não é tudo, às vezes você tem uma linha de produto que é muito inovadora e que tem menos concorrência, então é algo que você tem que tomar cuidado e levar outros fatores ali em questão. Mas depois de ter bem priorizado qual é a linha de produto que você quer atacar mais, eu recomendo que você tire um raio-x da situação atual dessa linha de produto. Obviamente a gente não abriu os números da Colmeia aqui, são todos números falsos, mas essa é uma planilha que a gente também disponibiliza para quem se inscrever nessa consultoria gratuita, que está ali no link nos comentários. E ela é uma planilha muito interessante porque é com esse modelo de planilha que o Google reporta os dados para os investidores.
Qual que é a beleza dessa planilha? Você tem os resultados ao longo do tempo, então você consegue entender. Lembra aquela curva de aprendizado que a gente falou? Você vai conseguir ter essa curva em várias métricas para entender se ela está de fato exponencial e quão vertiginosa está essa curva de crescimento ou se ela está estagnada. E aí você basicamente coloca poucos números nessas métricas. Hoje muitas empresas, e principalmente empresas grandes, passam por um estado que a gente brinca aqui na agência Luneta, que é o estado de parálise, né? É a paralisia por excesso de análise. Você tem tanto número que você não consegue fazer uma análise boa para ter tomada de decisão e para ir para os próximos passos a partir disso. Então quando a gente vai avaliar a saúde de uma campanha de marketing em geral, especialmente marketing digital, que é a nossa praia, a gente vai avaliar poucos números. Então a gente vai ver a quantidade de novos visitantes no site. Lembrando que se você tem muitos produtos, às vezes pode ser só nas páginas de produto relacionado ao seu produto. Isso é uma questão bem importante. Depois a quantidade de leads, ou seja, de contatos interessados naquele produto, e depois a quantidade de vendas. Obviamente, dependendo do seu modelo de negócio. Pode ser diferente, então só dando um exemplo, a gente tem um cliente que é uma franqueadora, então um fator muito importante é as pessoas que vêm presencialmente na reunião deles, ou seja, alguém que se desloca da cidade, da pessoa e vai até a central. Então a gente tem uma linha a mais que é novos visitantes, leads, reuniões realizadas e vendas. E outro fato interessante dessa planilha, você consegue entender onde você tem potenciais gargalos. Bom, o que é uma linha de produção de indústria? Você consegue avaliar um processo e você consegue entender o tempo, o custo de cada um deles e possíveis gargalos. A gente chama essa abordagem aqui dentro de marketing industrial, né? Você vê o processo inteiro como uma linha de produção e você entender onde tem vários gargalos. Quando você prioriza bem a linha de produto que você quer trabalhar e quando você entende qual que está o status dessa linha de produto atual, e parênteses aqui, tá? Caso você não tenha iniciativa nenhuma de digital e você seja um profissional de venda, você também pode fazer isso. Vamos supor que você prospecte por lista fria. Você compra uma lista e prospecta as pessoas. Você tem a quantidade de pessoas da lista que você comprou, a quantidade de pessoas que atenderam e começaram uma conversa com vocês, reunião e venda. Você também consegue entender esses gargalos de uma forma bem prática. Quase sempre, você olha, depois de fazer essa planilha, você tem um acionável muito fácil. Então, às vezes, eu puxo essa planilha e esses dados, mesmo numa reunião para uma empresa, antes da gente fechar qualquer contrato, só para eles entenderem, olha, o diagnóstico é esse e você tem um gargalo aqui nessa parte. Então, as ações que a gente vai fazer são as ações de marketing A, B, C e D. Obviamente, se você tem menos experiência com marketing digital, é mais difícil saber o que é possível de fazer. Então, mais uma vez, reforço a importância de tu contares com a gente nesse processo de consultoria gratuita, que a gente está oferecendo no link aqui nos comentários. Bom, com esses números e com esses gargalos, tu consegue entender onde está o gargalo. No caso da Colmeia, eles já tinham um site muito bom no ar, isso foi um fato bem interessante, eles já atuavam com uma agência de branding e posicionamento, que é a VLDA, que já fazia um excelente trabalho, e por isso mesmo, quando a gente foi puxar as métricas do site, a gente viu que o site já tinha uma navegação boa, os usuários já ficavam bastante tempo no site consumindo conteúdo, visitavam várias páginas do site, então a gente entendeu que parte do trabalho já tinha sido feito. E não reinventamos a roda, isso é um grande problema. Justamente por causa daquela curva de aprendizado, às vezes você já está, de certa forma, no meio da curva. E tentar reinventar a roda é muito prejudicial. Bom, mas a gente viu que tinha um gargalo de visitantes no site para leads. Então tinha muita gente chegando no site, pouca gente entrando em contato para solicitar um orçamento, mas de quem solicitava tinha uma taxa de conversão altíssima em vendas. Então a gente entendeu, bom, o time comercial já está funcionando, o site já está no ar e já está trazendo visitantes, é só a gente azeitar um pouco que tipo de visitante a gente está trazendo para o site e algumas ações no site para aumentar a conversão e a gente resolve parte do problema e consegue alavancar bem as vendas da Colmeia. Então, bom, a gente, depois de olhar e tem um raio-x do produto de aluguel... observação, isso são dados que eu estou falando de aluguel de container, tá? Depois da gente priorizar o produto, que era aluguel de container, justamente por ele ter mais liquidez e um ciclo de venda mais curto, a gente entendeu que ele era o produto prioritário para a gente atacar em marketing digital. Um fato interessante, tá? No caso deles, esse produto, por eles terem uma boa gestão como empresa, eles já entendiam que era o produto prioritário. Mas nem sempre tu vai ter um cenário tão bom onde a diretoria ou vai vir de cima já uma priorização certa de produto. Porque às vezes um produto que é prioridade na tua empresa, porque ele é fácil de fazer com uma aquisição via vendas tradicionais, talvez ele não seja o produto que deve ser priorizado para uma aquisição via marketing digital. Então esse é onde estão as principais pegadinhas e onde eu vejo acontecendo mais erros. Às vezes um produto que hoje é responsável por 5% da receita da empresa seria o que teria uma alavancagem mais fácil via marketing digital. Bom, e esse é um momento para fazer uma ação que é muito valiosa, que se chama sala de guerra. Eu sei que nem todo mundo vai conseguir fazer isso, mas se você conseguir, isso é muito bom.
Você vai ter em qualquer projeto, em qualquer iniciativa, uma série de pessoas que podem se envolver com ela. E envolver as pessoas certas, principalmente em empresas maiores, é fundamental para o sucesso de qualquer iniciativa. Bom, muita gente dentro da sua empresa vai entender sobre o ciclo de venda do teu produto. Então, baseando aqui num cenário onde você teria uma indústria com um time de marketing de 10 a 15 pessoas e um time de vendas de 30 a 50 pessoas. Como eu acredito que deveria ser feita essa sala de guerra? E como eu acredito que ela ajuda a priorizar as ações certas, tá? O ideal é que você faça uma reunião com todo o time do marketing, porque você tem especialidades diferentes ali. Então, alguém tem um pouco mais de experiência em marketing tradicional, alguém teve experiência com televisão, alguém teve experiência com assessoria de imprensa, alguém entende mais de redes sociais, outra pessoa entende mais de ranqueamento no Google. E com isso você consegue ter uma complementaridade onde muitas ideias vão sair a partir disso. Eu recomendo que você faça uma reunião com todas essas pessoas e que você traga representantes importantes da empresa. Então, você tem que ter pelo menos um gestor de vendas nessa reunião. E eu recomendo que você tenha pelo menos uma pessoa com um cargo de diretoria que consiga ver o planejamento estratégico e macro da empresa. Ou seja, que consiga entender, bom, essa linha de produto daqui a 3 anos talvez vai bombar mais, ou essa linha de produto está em decréscimo, ou o mercado para isso é muito grande e é pouco explorado. Geralmente, pessoas com visão de diretoria conseguem ter um raio-x mais macro da situação. E eu recomendo que você sente, e se possível você pare um dia inteiro para fazer isso, só para ter ideias. A gente brasileiro é muito criativo, geralmente o pessoal do marketing é muito criativo, a gente está o tempo inteiro tendo ideia, mas nunca subestime o potencial de você parar para ter ideias e separar um tempo da sua agenda para fazer isso. Sim, é caro separar o seu time inteiro de marketing um dia inteiro, mas é muito mais caro do que isso não ter as ideias certas e não priorizar as ações de curto prazo que vão te dar muito retorno. Por isso, feche um dia da sua agenda, do seu time, para priorizar ações. E eu recomendo que você elenque todas as ações que vocês tiverem ideia numa planilha. É aquele processo de brainstorming, de tempestade mental mesmo. Então você não pode julgar o amiguinho se ele tem uma ideia que parece mirabolante, você não pode se censurar de coisas que parecem muito difíceis de fazer, você vai ter um monte de ideias, e o ideal é que você tenha dezenas ou talvez até centenas de ideias. E aí você elenca isso. Se você quiser fazer um processo mais manual, você pode fazer isso com post-its, cartõezinhos e deixar numa parede. E eu recomendo que você faça isso. Depois, o time inteiro junto vai priorizar uma espécie de nota. Então você faz uma matriz onde você coloca, de um lado, só voltando um pouquinho, de um lado, a facilidade de fazer aquela ação, de 1 a 10, é um índice um pouco chutômetro, porque às vezes você erra um pouco nisso, e ele é um índice também um pouco simplificador, porque quando você fala de facilidade, você está falando de tempo e de dinheiro. Tem coisas que são caras, mas são fáceis, e aí por isso quando a gente fala de facilidade, é a facilidade de executar. Se precisa de muito dinheiro é difícil, se precisa de muita hora, de muito analista é difícil também. Você elenca isso de 1 a 10, e depois você elenca também o resultado esperado daquela ação. Obviamente, quanto melhor for o seu time de marketing, mais previsibilidade você tem sobre o sucesso de ações. E aí eu espero uma certa maturidade sua para entender, bom, às vezes o nosso time não fez tantas ações assim de marketing digital, a gente não sabe também se vai ser alavancagem via mídias sociais ou posts patrocinados ou webinar que vai dar mais resultado. Então, contar com alguém mais especializado em marketing para nesse processo de priorização pode ser muito importante. E como a gente já falou antes que a gente está disponibilizando meia hora de consultoria gratuita, talvez a gente possa ajudar vocês com essa priorização também. E fazendo essa priorização, você vai ter uma nota de 1 a 10 de facilidade de executar e uma nota de 1 a 10 de resultado esperado. Claro que você se engana às vezes na expectativa de resultado, sim, mas se você tem boas pessoas no seu time de marketing ou conta com uma agência especializada para fazer isso, você vai ter alguma assertividade disso. E no fim eu recomendo que você coloque e jogue todos esses dados numa planilha e multiplique os dois valores. Então se você tem um número de 1 a 10 de facilidade e um número de 1 a 10 de resultado esperado, no final você vai ter um índice de 1 a 100 de o quão prioritária deveria ser aquela ação. Eu estou compartilhando aqui uma informação da priorização de uma das empresas que a gente atende, tá? A Vales, uma empresa de vistoria veicular. E é muito curioso o caso deles, porque olha que interessante. Quando você faz esse processo estruturado de priorização, primeiro, você tem mais ideias, então você traz mais coisa para a mesa, mas mais impressionante que isso, você prioriza coisas que talvez você não priorizaria num processo automático. Então olha que interessante, eles têm uma dinâmica onde eles crescem por cidades e no momento que a gente estava fazendo essa estratégia eles precisavam alavancar as vendas em Brasília.
A gente chegou à conclusão que, em termos de facilidade, de resultado esperado, fazer ações de panfletagem eram a segunda prioridade de uma lista de 30 ações. E olha que interessante isso, todo mundo, tanto na diretoria dessa empresa, quanto a agência tem uma cabeça muito do digital e da inovação e do online, mas a gente chegou à conclusão que panfletagem era algo inevitável de ser feito porque tinha um bom resultado a curto prazo e já alavancaria vendas com um custo muito baixo operacional. E aqui eu queria trazer um dado importante. Eu sei que muita gente que está ouvindo já sabe a importância de priorizar. Algumas pessoas sabem e precisam ser lembradas, mas se você não está devidamente convencido ou convencida da importância de priorizar as ações, eu só queria fazer uma brincadeira com você. Pensa que você tem um time sangue nos olhos, então vocês têm uma jornada que teoricamente seria de 8 horas, mas todo dia vocês fazem hora extra para trabalhar 2 horas a mais. Bom, o que significa 2 horas a mais? Estou falando de um time onde o time inteiro faz isso todos os dias sem falhar. Trabalhar 2 horas a mais significa 20% a mais de tempo útil, e eu vou considerar que isso é 20% a mais de performance. Estudos avançados de RH mostram que quem faz hora extra todo dia, em geral, diminui um pouco a produtividade, tá? Então você não aumenta 20%, mas vamos arredondar a conta. Se você aumenta 20% a sua produtividade, se você vai gerar 200 leads, você vai estar gerando 240 leads. É bom, com certeza, e chama atenção, mas não é o tipo de resultado disruptivo que a gente está falando nesse estudo de caso, como o da Colmeia. Por outro lado, se você prioriza bem as suas campanhas, a gente já fez testes onde a gente rodava esse processo de priorização e onde a gente priorizava um pouco conforme a coisa ia acontecendo, e a gente já viu casos onde um processo certo de priorização e de elencar bem as atividades tinha até 100% de resultado a mais. É melhor que você trabalhe menos horas e priorize direito, é mais importante do que não priorizar. A gente queria mostrar algumas das ações que a gente priorizou na Colmeia justamente para tangibilizar isso. Até agora a gente está falando de coisas muito abstratas, do estratégico, de como você estrutura campanhas, de como você prioriza que tipo de ação você vai fazer. Mas eu queria dar um gostinho um pouco para vocês de que cara tem a campanha da Colmeia no fim do dia, porque o que a gente entrega e o que a gente entregou para eles? Bom, algumas das ações que a gente priorizou. Lembrando mais uma vez que se a gente fez a priorização certa, a gente pensou em várias ações que são fáceis de fazer e, portanto, pequenas, simples ou baratas. E, por outro lado, elas são de grande impacto, então elas dão muitos resultados. Eu vou mostrar algumas ações dessas e eu acredito que muitos de vocês vão ficar de queixo caído com o quão simples essas ações podem ser quando você tem um resultado bom de priorização. Esse é o site da Colmeia Containers hoje e essa é a página de locação de container. Você pode ver que ela já tem um design bem interessante. Bom, o que aconteceu? Uma das ações que a gente tinha priorizado é instalar um software que a gente tem aqui na agência chamado Hotjar, que filma sessões de usuários, então a gente vê a pessoa andando com o mouse, navegando pelas diversas páginas, para tentar achar algum gargalo possível na navegação. E a gente viu um fator muito interessante. Justamente por o conteúdo do site ser muito bom, e a gente tinha notado isso pelos dados que a gente analisou de navegação do site antes, às vezes a pessoa acabava olhando outras linhas de produto e indo atrás de mais sobre a empresa e esquecia de deixar o formulário de contato para poderem entrar em contato com ela e efetivar a venda. Então o que a gente fez? Olha a simplicidade dessa ação. O formulário de contato, que em várias páginas ficava em último lugar, a gente tem várias faixas do site, a gente subiu ele mais para o meio do site, então as pessoas viam o formulário antes, deixavam um contato antes e só essa ação já aumentou um pouco a geração de contatos. Outra ação super simples, também pela navegação, a gente foi levado a acreditar que algumas pessoas, talvez mais imaturas digitalmente, tinham um pouco de dificuldade de ver o número de telefone, e a gente, entrevistando bem o time de vendas, viu que o telefone era uma fonte importante de vendas para eles. Então a gente colocou uma barra bem grande e com bastante destaque com os números de telefone para as pessoas ligarem. Outra ação super simples, de menos de 1 hora, que também ajudou a alavancar a quantidade de ligações por dia. Outra ação extremamente simples, a gente instalou um software também que a gente usa, que é o PhoneTrack, que mede ligações telefônicas com um número máscara. Então se você tem um número com final 22, ele cria um outro número que redireciona para aquele número, e aí a agência consegue medir as ligações. Então com isso a gente consegue cruzar os dados dos anúncios no Google que eles já tinham no ar, então olha que eles já tinham algumas campanhas rodando, e com isso otimizar mais os anúncios para entender, bom, alguns anúncios não estão gerando conversões de formulário, mas estão fazendo as pessoas ligarem. Então a gente consegue otimizar melhor os anúncios e com a mesma quantidade de dinheiro gerar mais vendas. Outra ação extremamente simples. Bom, nota que a gente não... O case e o que fez a Colmeia aumentar 80% novos negócios em aluguel de container em menos de 3 meses, não foi uma ação mágica, não foi uma fórmula de lançamento, não foi
um webinar específico, enfim. Foram várias ações pequenas que vão fazendo aquele gráfico que parece, para quem gosta de financeiro, de juros compostos, que vão tendo um resultado composto ao longo do tempo. Então, cada ação dessas a gente ia medindo, a gente fazia às vezes mais de uma ação por dia. E a gente via que aumentava um pouquinho. Então, às vezes, teve uma semana, um intervalo de 3 a 4 dias que a conversão do site, ou seja, de quantos visitantes viravam contatos, era 5% e subiu para 8%. Esse número, por si só, ele é bom, mas ele não é nenhum absurdo. Mas nota que ele, ao longo do tempo, vai se comprovando e vai continuando cada vez mais. E isso é um fato muito importante. Lembra que lá no início eu falei, bom, como é importante você demonstrar um resultado rápido, em pouco tempo, para poder conseguir ter que a diretoria ou seus gestores ou seus sócios comprem a ideia? Muito bem. Quando você prioriza bem as ações para diluir em várias ações pequenas que vão tendo resultado composto, logo em pouco tempo você já tem algum número para mostrar. Então eu me lembro que a gente entrou com bastante agilidade ali na Colmeia, até a nossa contratação aconteceu porque eles estavam descontentes com um outro fornecedor que fazia parte de anúncios no Google e algumas ações de marketing relacionadas a tráfego, e precisava ser melhorado algum resultado. E eu lembro que a gente começou o trabalho com eles, na primeira conversa, que aconteceu uns 4 ou 5 dias depois, a gente já tinha um número bom para mostrar. Então a gente falava, olha só, lembra aquele número de conversão que antes era 5%? Olha, ainda não temos nenhum resultado absurdo, mas ele já está em 8%. Com isso você ganha muito mais confiança e muito mais abertura dos profissionais da empresa que você está trabalhando. Então pensa assim, em pouco tempo a gente já ganhou uma certa confiança do presidente da empresa, e isso abria muito mais portas quando a gente precisava, por exemplo, de alguma informação do time de vendas e falava, e o Júlio, que é o presidente da empresa, acabava ajudando isso, ou tinha o aval dele, enfim, fica muito mais fácil essa abertura e fica muito mais tranquilo para você executar ações. E um passo muito, muito, muito importante, aqui eu estou falando com empresas um pouco maiores, mais de 20, 30 funcionários ou com um faturamento mais robusto, que é um problema não só do marketing, é um problema de marketing, vendas, estrutura, infraestrutura, engenharia, TI, que é de consistência de dados, que é, ok, tudo que a gente está falando aqui, todas as decisões que a gente se baliza, vem de dados analisados. Para as ações estarem certas, e a gente é muito grato a isso, é porque a Colmeia tinha dados, principalmente do processo comercial, muito bem armazenados e muito consistentes, ou seja, o dado correspondia à informação certa, e isso conseguiu balizar muito a gente para conseguir ir na direção certa. Bom, e já caminhando para uma finalização, eu queria puxar um tema que eu acho que é mais sensível, principalmente para diretoria e gestores, que é consistência de dados. Obviamente, quando agências têm um bom estudo de caso, elas gostam de se gabar e tentar dizer que, bom, foi tudo mérito nosso, enfim, mas nada disso teria sido possível se a gente não tivesse dados bem estruturados, principalmente da parte de comercial, de quem é o cliente que compra, quem é o cliente que não compra, e dados históricos em cima disso, porque é justamente a partir disso que a gente consegue balizar nossas campanhas. A gente sabe qual é a taxa média de conversão de um contato até ele virar venda, a gente sabe quanto a gente pode estar pagando por um contato e, por consequência, quanto a gente pode pagar em cada campanha e em cada campanha para adquirir um novo visitante. Então, acho que para deixar 2 provocações e para passar a palavra para o Júlio, que é uma pessoa muito mais experiente e tem muito mais know-how para poder falar isso, eu só queria puxar 2 últimos pontos para fazer essa passagem de bastão. Um é que é métricas de vaidade versus métricas financeiras, ou seja, principalmente falando aqui para os analistas de marketing, quanto das métricas que você reporta, às vezes, são realmente importantes do ponto de vista de negócio. Você está reportando métricas importantes como custo de aquisição de cliente, quanto sua empresa paga por um novo cliente, qual a alavancagem financeira do seu negócio do ponto de vista do marketing de aquisição de clientes, quanto você está pagando por novo contato interessado, ou será que você está trazendo, às vezes, métricas que são importantes para você fazer o seu trabalho, mas não são tão relevantes a nível de diretoria e de reportar, como curtidas, comentários, visualizações de vídeo, retenção em vídeo, até mesmo quantidade de visitantes no seu site. Se aquilo não tem uma correlação com gente comprando, isso pode ser uma baita de uma métrica de vaidade. E aí eu queria um pouco que o Júlio comentasse isso sobre para quais métricas ele olha e como ele acredita que tem que ser feita essa estruturação. E também uma parte, passando para o Júlio, como você faz marketing e vendas trabalharem de mãos dadas, olhando para os mesmos objetivos e não caminhando em direções diferentes. Com isso eu passo a palavra ao Júlio, que pode comentar um pouco melhor sobre como é esse processo na Colmeia e como eles fazem isso hoje. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar contando um pouco do nosso case aqui. A Colmeia, o nosso principal desafio foi a gente definir quem realmente a gente era, porque a Colmeia tinha uma série de produtos, uma série de serviços, né, e
os processos eles eram truncados, né? Porque a gente não conseguia estabelecer uma prioridade nas ações, né? Então, aquilo que você conversou ali, Daniel, sobre a importância de priorizar, né? Isso a gente bateu bastante a cabeça, porque a gente realmente não sabia, né, qual era a prioridade que a gente tinha que tomar. Porque tu tem uma fábrica, tu tem uma empresa de prestação de serviços, tu tem a locação, né? E uma empresa de construção civil. Então, afinal de contas, o que é que vocês fazem era que o cliente perguntava e eu tentava, em meia hora de conversa, explicar, né? Porque isso era uma dúvida também entre a direção da empresa há pouco tempo atrás, né? Os vendedores, eles tinham que vender tudo, né? Então, tu imagina um vendedor tentando alugar um container, vender uma casa container, uma loja, tentando ainda pegar serviços de engenharia e construção civil. Não conseguia fazer nada direito, óbvio, né? Então, nossas metas, tinham metas para tudo, mas a gente não alcançava meta de nada. Então, a coisa começou a mudar depois que a gente conseguiu definir quem a empresa era. A gente conseguiu identificar que, apesar da locação de container representar 5%, 10% do faturamento do grupo, ela é que traz os grandes players, ela é que nos coloca dentro das grandes obras, ela que abre as oportunidades para a gente. Então, sim, a nossa prioridade é a locação de container e é aí que a gente tem que priorizar. A partir desse momento que a empresa se identificou, né, entendeu que era essa a função dela, que era esse produto, a gente conseguiu criar estratégias para cada tipo de produto e criamos uma equipe de vendas que trabalha apenas com locação, uma equipe de vendas que trabalha apenas com vendas, né, de locação de container, e uma outra equipe que trabalha com construção civil e engenharia civil. Então, nós temos a coengenharia, né, que ela é responsável por 80% do faturamento da empresa, com grandes obras, chegou a ter 600 funcionários, continua com escritórios no interior do estado, trabalhando com empresas de energia. E temos as fábricas, né, que é aqui no Rio Grande do Sul, fábrica no Rio de Janeiro também, com as equipes separadas, trabalhando com metas já definidas, né? Então, foi bem importante para a gente conseguir, antes de mais nada, né, definir o que era importante, né, definir a nossa prioridade. E isso não é tão fácil mesmo, né? Porque se tu vai olhar para faturamento, tu vai tomar a decisão errada, né? Tu vai dizer, olha, veja bem, aqui é onde está o faturamento mais grosso, é aqui que a gente tem que atacar, é aqui que dá lucro. Não, mas não é o lucro que interessa nesse momento, dessa tomada de decisão. O que interessa é o que faz realmente gerar esse negócio que dá esse lucro. E o que faz gerar esse negócio ali, os 20%, né, de ação que tu tem que tomar para gerar 80% do resultado, está num produtinho que custa R$300 por mês, que é uma alocação de um container. E não na grande obra que custa 15 milhões, 20 milhões de reais, que tem vários players, que tu vai ter né, que é um outro mercado, né, e que tem um monte de gente concorrendo, que faz tão bem quanto tu, melhor às vezes, né? Então, vai ajudar. Agora o telefone tocou. E agora, vai parar tudo? Não, continua. Bom, desculpa o telefone ter tocado aqui, mas, então, depois que a gente conseguiu definir isso, a empresa conseguiu, aí com a ajuda do marketing, né, com vocês trabalhando ali, as ações que vocês tomaram, conseguimos parametrizar da onde é que vem o cliente, né? Isso é muito importante para nós, saber da onde é que vem, o que ele quer, né? O quanto ele está disposto a gastar, quanto tempo ele fica no nosso site. Isso foi muito legal de ver. Ver também que o site funciona, isso era uma coisa que era uma incógnita, né? Sabe, eu gastei 15 mil no site e tá, mas eu não sabia, né? A gente não sabia que aquilo ali estava bom ou não, né? A gente via que o site estava bonito, mas hoje tu ter essa certeza desse retorno é muito importante, né? E nos dá mais coragem para poder continuar investindo e também trabalhar no planejamento para os próximos anos, né? Bom, obrigado, Júlio. Acho que sem palavras pela tua expertise, realmente tu é a pessoa mais capacitada e com mais experiência para falar disso, sim, acho que abrilhanta demais. E eu queria agradecer todo mundo que assistiu isso, porque eu entendo que vocês podem não ter
esse conhecimento a gente está compartilhando aqui, entre aspas, de graça, mas vocês nos pagaram com a coisa mais cara que tem para vocês hoje, que é o tempo de vocês. E eu espero ter valorizado isso. E como eu falei mais uma vez, esse case, esse estudo de caso que a gente trouxe para a Colmeia, a gente adoraria para trazer eventualmente para a tua empresa. E se tiveres alguma dúvida sobre, bom, Daniel, como eu operacionalizo isso, como eu provo para minha diretoria que isso dá resultado, como eu faço uma primeira ação para já comprovar algum resultado, como eu priorizo bem isso, bem, não hesita em chamar a gente, usa desses 30 minutos de consultoria gratuita que a gente está disponibilizando para entrar em contato com a gente e a gente poder te oferecer parte da nossa expertise para ajudar a destravar isso. Beleza? Contamos com vocês e esperamos conversar em breve. Muito, muito, muito obrigado. Se quiser falar diretamente comigo no LinkedIn, é linkedin.com/daniel-san. Ou entra no nosso site www.agencialuneta.com.br e entra em contato com a gente por ali. Gente, um abraço, foi um prazer estar com vocês e espero que a gente se fale de novo em breve. Tchau, tchau!